Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula. Nossa aula de hoje será de matemática e o tema da nossa aula será o seguinte: resolução de problemas com números racionais expressos na forma decimal envolvendo diferentes significados da adição e subtração. Então prestem bastante atenção no que vem aqui no nosso tema. Números racionais expressos na forma decimal, certo? Então, quando ele vem na forma decimal, é a forma do nosso sistema monetário. São números, certo? Nos quais aparecem a vírgula. E lá na aula eu vou explicar para vocês como são chamados, ou seja, que são classificados estes algarismos que aparecem logo depois da vírgula. Por quê? Nós sabemos que o número inteiro ele é composto por unidade, dezena, centena e assim sucessivamente. Só que os números decimais também, de acordo com suas posições, eles têm uma classificação diferente. Quanto ao problema, vocês vão procurar a mesma ideia. Por exemplo, as adições. Nas adições, como eu já falei para vocês várias vezes, é a ideia de acrescentar uma quantidade a outra quantidade já existente, é a ideia de juntar quantidades, adicionar as quantidades, somar as quantidades. Já quanto à subtração, aí nós vamos trabalhar com a comparação. Você vai comparar dois valores, você vai calcular a diferença entre dois, ou seja, você vai calcular a diferença entre dois valores através da subtração. Você vai subtrair, você vai extrair, certo? Você vai retirar um valor menor de um valor maior. Então, estas são as ideias da subtração. E, com certeza, se vocês analisarem direitinho a situação, o problema, vocês vão observar se está pedindo para juntar, para somar ou para tirar, para calcular a diferença. E, com essas informações, vocês vão decidir entre adição ou subtração. Então, não precisa perguntar, é ler, tentar entender a situação, o problema e resolvê-la. Vamos lá. Primeiro exemplo. Joana paga 4 passagens de ônibus por dia. O valor de cada passagem é de R$ 1,95. Quanto ela gasta diariamente com essas passagens? Então, vejam só. Vamos analisar direitinho aqui a situação problema. Joana paga quantas passagens por dia? 4. Ou seja, ela pega o ônibus 4 vezes ao dia. Para cada vez que ela pega esse ônibus, ela paga R$ 1,95. Então vejam só, são 4 vezes. E cada uma dessas vezes ela paga R$ 1,95. E a pergunta é, quanto ela gasta diariamente com essas passagens? Então, gente, o que nós vamos calcular aqui? O total. Então, se está pedindo a soma, nós podemos resolver através de uma adição. Vamos juntar. Quantas passagens são? 4 passagens. Quanto custa uma passagem? R$ 1,95. Como é ônibus, a taxa do ônibus nas cidades, geralmente elas são tabeladas, independente da distância, certo? Por isso que é R$ 1,95. Então, vamos lá. Então, será uma adição de 4 parcelas. Agora, olha o que acontece aqui, ó. O 1, que é a parte inteira do número 1,95, é a unidade. Já aqui, ó, depois da vírgula, nós temos o algarismo 9 na primeira coluna e o algarismo 5 na segunda coluna. Portanto, o D minúsculo aqui significa décimo e o C, centésimo. Se vier um terceiro número, vai ser milésimo. Vou colocar aqui uma legendazinha para que vocês entendam. A unidade que vocês já trabalharam bastante, o Dzinho após a vírgula, a primeira coluna, que é o primeiro, representa o primeiro algarismo depois da vírgula, é o décimo, e o C, na segunda coluna, centésimo, certo? Portanto, como o problema nos trouxe a ideia de juntar as quantidades, vamos realizar agora o nosso cálculo, ok? Então vamos lá, 5 mais 5 são 10, 10 e 5, 15, e 15 mais 5, 20. Portanto, ó, se deu 20, você vai colocar o 0 e eleva-se o 2 para a casa dos décimos.
9 e 2 é igual a 11. 11 mais 9, gente, é igual a 20, certo? 20 mais 9, 29. E 29 mais 9, 38. Então, você coloca 8 e eleva-se o 3. Sempre nessa ordem. Quando der um número de 2 dígitos, de 2 algarismos, você baixa a unidade para a coluna que você está resolvendo no momento, calculando, e eleva a dezena para a coluna seguinte. Agora, 3 e 1, 4, certo? 4 e 1, 5, 5 e 1, 6 e 6 e 1, 7. E a vírgula, professor? A vírgula na adição, ela desce na mesma ordem, na mesma posição. Portanto, ela vai ficar depois do 7, que é o primeiro algarismo do número. Então, diariamente, Joana paga R$ 7,80, que está aqui na letra C. Então, pessoal, é adição simples? Sim, é uma adição, só que trabalhando com números na forma decimal. Ok? Quando é que ele está na forma decimal? Quando aparece a vírgula. O que muda do número inteiro? Somente a vírgula, mas lembrando que essa vírgula ela vai descer para a soma ou total, que é o resultado, na mesma posição. Certo? Então vamos para mais uma situação problema para que possamos explicar melhor. Vejam só. Para comprar um par de sapatos, Luiz pesquisou o preço em 2 lojas. Na loja Só Botas, o sapato custa R$ 178,30. E na loja Só Sapatos, o mesmo sapato custa R$ 132,50. Qual é a diferença de preço desse sapato nessas 2 lojas? Olha, gente, que coisa interessante. Quando você lê o questionamento aqui que pergunta qual é a diferença, então não tenha dúvida. Você vai subtrair. Porque quando eu subtraio 2 valores, eu encontro a diferença entre esses 2 valores. Então, é uma subtração, não tenham medo. Vocês vão subtrair de 778,30 os 132,50, que é um número menor. Então, esse 132,50 vai ser extraído de 178,30. É um exemplo clássico de uma subtração. Então, nós temos a centena, gente, ó, dezena, unidade, décimo e centésimo. E vamos à resolução. Vejam só, de 0 eu tiro 0, então não tinha nada, continuou 0. De 3 eu posso tirar 5? Não, então eu vou pegar emprestado aqui. Portanto, tinha 8, agora tem 7. Por quê? Porque eu peguei aqui, certo? E uma unidade vem para cá como 10 décimo. Portanto, era 3, passa a ser 13. Agora, de 13 eu tiro 5, eu fico com 8. Ok? Já de 7 eu tiro 2, eu fico com 5. De 7 eu tiro 3, então eu fico com 4. De 1 eu tiro 1, 0. E baixo a vírgula na subtração é igualzinho à adição. Eu baixo a vírgula na mesma posição que ela se encontrava. Então, 45,80. E mais uma vez, letra C, R$ 45,80 é a diferença da loja mais barata, ou seja, na loja que o sapato custa um pouco mais barato, para que ele tenha um preço maior, ou seja, mais caro. A diferença é de R$ 45,00. Quem comprar na loja Só Sapatos vai economizar R$ 45,80. Ok, pessoal? Então, esta foi nossa aula de hoje, certo? Espero que com esta aula vocês consigam realizar uma excelente atividade. Bom estudo para todos e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.